Olá meninas, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre uma queixa que a maioria dos meus pacientes chega no consultório, a maioria das mulheres na menopausa reclama demais. Sabe o que é? Aquele cansaço. Aposto que você que está aí na menopausa sente esse cansaço, uma fadiga que vem, que a gente não sabe de onde que aparece. Meninas, isso é muito comum na menopausa, acontecer esse cansaço, é uma reclamação, assim, eu diria geral das mulheres, é aquela falta de energia. Doutora, eu tinha com os meus 20, 30 anos, eu tinha uma energia, eu fazia, acontecia, e agora eu não tenho mais energia para nada, não consigo fazer mais nada, caiu meu rendimento. Isso é muito comum acontecer na menopausa. A gente, por conta dessa queda hormonal que vai acontecendo, tudo vai caindo. E aí, o nosso metabolismo, a nossa bioquímica como um todo, que acontece no nosso corpo, vai também diminuindo. E esse cansaço vai vindo à tona, vai vindo, que a gente às vezes não fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Bom, existem algumas coisas que a gente precisa investigar quando tem esse cansaço. Então, uma das coisas é a gente investigar a anemia. Então, solicitar um exame do hemograma, da ferritina é fundamental. Por quê? Porque se a gente está com uma anemia, o ferro, ele tem o metabolismo do ferro é extremamente importante. Se estiver baixo, a gente vai ter cansaço, falta de vontade de fazer as coisas e vários outros sintomas por conta do ferro. Então esse é um exame número 1 que a gente tem que fazer para a gente investigar como está o nosso corpo, como é que o meu metabolismo de ferro está. E muitas vezes ele está até ali na referência, mas na referência do mínimo, e aí não é legal, a gente pode ter os mesmos sintomas como se ele tivesse muito baixo. Então a gente precisa evoluir, levar esse ferro para mais alto. E aí uma outra coisa que a gente vai ter que investigar é a parte da tireoide, os exames da tireoide, o T3, o T4, o TSH. Esses exames são muito importantes porque muitas vezes o meu TSH até está dentro da referência, porém eu estou apresentando sintomas. Um TSH legal é abaixo de 2 e muitas vezes está 3,5, 4 e acha que está normal e não está normal. Então a gente precisa também investigar porque os hormônios da tireoide vão provocar esse cansaço doido na gente. E sabe uma outra vitamina extremamente importante para o nosso, que tem uma influência aí no nosso metabolismo, é a B12. B12 baixa vai dar cansaço na gente, falta de vontade, enfim, várias coisas vão acontecer. Então, a gente precisa dar uma investigada. E nós temos um hormônio também que é o cortisol. O cortisol, ele também é uma peça fundamental. Muitas vezes, com o estresse do dia a dia, às vezes a gente faz com que aconteça um aumento muito grande desse cortisol e aí eu gasto ele ao longo do tempo, e esse cortisol, aí quando a gente entra na menopausa, ele pode ir caindo, fazendo uma fadiga adrenal, fazendo com que a nossa adrenal ela comece a ficar mais lenta, ela comece a não... É como se eu estressei e gastei antes do tempo. E aí chegou na menopausa, eu fadiguei ela. E aí eu fico com essa deficiência adrenal. Então a gente precisa melhorar essa adrenal. Então olha quanta coisa que a gente precisa avaliar. Aí tem outras coisas também que levam ao cansaço, por exemplo, um parasita. Se eu tiver com parasita, com uma disbiose, também vai alterar todo o meu metabolismo. E aí eu também vou ter cansaço. Eu posso ter um cansaço também por alimentos errados que eu esteja comendo. Às vezes aquele alimento que
o meu metabolismo não é interessante. E aí o corpo tentando se defender daquele alimento, ele pode provocar um sintoma, o cansaço. Então tem várias coisas que precisamos daí investigar e descobrir os causadores. É muito comum a gente ficar aí tomando café para tentar elevar, e aí eu só vou piorar, eu só vou estar piorando. Então é importante procurar um profissional e ir atrás da causa. E quando a gente pensa assim numa fadiga adrenal, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em vitamina C, em vitaminas do complexo B, em magnésio, em coenzima Q10. Inclusive, um outro causador aí dessa fadiga pode ser uma deficiência mitocondrial. Então, as mitocôndrias, eu sempre brinco com os meus pacientes, é como se fosse o forno, que eu aqueço, quando a mitocôndria tá boa, eu tô com aquele forno aquecido, numa temperatura ótima. Quando as nossas mitocôndrias começam a cair, eu vou deixando aquele forno mais morno, ele não aquece, e aí isso vai provocar uma fadiga adrenal. E essa fadiga adrenal, esse cansaço que a gente tem por uma fadiga adrenal, por uma deficiência mitocondrial ou por essas vitaminas, nutrientes aí, a parte da tireoide, isso vai comprometendo todo o nosso metabolismo. A queda hormonal do nosso estrogênio favorece tudo isso, favorece com que tudo isso aconteça. Então a gente precisa fazer uma investigação maior, regular esses hormônios, repor os nutrientes que estão faltando. Não é simplesmente ficar se entupindo de café o dia inteiro. Se eu ficar tomando cafezinho, eu vou piorar, eu vou deixar mais fadigado tudo. Então eu tenho, num primeiro momento, um aumento e aí cai. Então eu vou só piorando. Então é muito importante, meninas, a gente sempre buscar os causadores daquele sintoma que a gente que tá acontecendo com a gente. Então fica essa dica aí. Se você tá cansada, tá com essa queda de energia, procura um profissional que possa te ajudar para que a gente vá descobrir a causa. Fica essa dica aí para você. Se ame e se cuide. Beijo! Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, Up Saúde Telemedicina, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Farma e Fórmula, Farmácia de Manipulação, Lanches Bartô Burger, Daves Georreferenciamento, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, VKL, Escola de Futebol, ES.